Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, por mais um dia aqui nessa terra, nesse grupo de oração, pedindo para os mensageiros de luz que possam ajudar a todos nós a dar intuição para Eli e todos os seus mentores, para que possa nos esclarecer, para que possa nos intuir, e pedindo a todos que estejam de seu anjo de guarda, pedindo a sua proteção, pedindo para que possa fazer um bom aproveito desse belo estudo. Agradecendo toda a equipe espiritual do trabalho de hoje. Muito obrigada, Jesus, e damos por aberto esse pequeno estudo. Que assim seja. Nós vamos iniciar as colônias espirituais. Aqui você tem uma visão da colônia espiritual Nosso Lar. Nós ainda vamos falar dela de duas colônias muito importantes, que é a colônia Nosso Lar e a colônia Alvorecer. A fundamentação dentro da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Vida Espírita, na pergunta 233, Kardec perguntou: os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Essa ação dos espíritos de auxiliar, de amparar, de socorrer, de trazer o bálsamo consolador, isso faz com que nós, médios, possamos trabalhar de uma forma mais tranquila e serena, porque os nossos benfeitores espirituais vêm nos auxiliar nesse socorro junto às nossas colônias espirituais. Nos mundos, nas cidades ou nos mundos transitórios, são locais onde grupos de espíritos errantes estão na espiritualidade de uma encarnação a outra encarnação, esse período que ele passa na espiritualidade. Se estabelecem transitoriamente, enquanto aguardam novas encarnações. Não possuem uma rigidez geográfica, tá? Esses locais. Então, eles podem estar em vários e vários locais. Mas acontece nas colônias dos encarnados. Estão, na verdade, mais ou menos próximos da Terra, segundo o grau de evolução dos seus componentes. Como nós, às vezes, nós temos aqui colônias espirituais dos encarnados em determinados locais, a espiritualidade, às vezes, ela não tem esse local específico. Ela pode variar. As colônias espirituais são de diversos tipos. Por exemplo, socorristas, correcionais, estudo e de desenvolvimento de artes, de terapias, de tudo que você possa imaginar, de todo e qualquer aprendizado, de pesquisas no autoconhecimento e científicas e muitas outras. Escolas onde vão aprender marcenaria, engenharia, medicina, faculdades, onde nós vamos encontrar uma variedade imensa do qual nós podemos colocar nas nossas colônias espirituais, no Atlântico, no Pacífico, em qualquer local onde você desejar. Para os umbandistas, temos como exemplo a Aruanda, morada espiritual dos pretos velhos, dos caboclos e crianças. Por que nós estamos colocando? Porque como nós estamos dando uma visão espírita, significa que o umbandista também tem. E Pai João de Aranda coloca num dos livros do Robson Pinheiro essa colônia espiritual Aruanda, que são as moradas dos pretos velhos, dos caboclos e das crianças. Aruanda na Umbanda é um conceito presente nas religiões afro-brasileiras, sobretudo na Umbanda, bem como no espiritismo brasileiro. Descreve um local no mundo espiritual que varia muito de acordo com a corrente religiosa, mas que, de modo geral, poderia ser equiparado a uma espécie de paraíso espiritual. Nós vamos ver, na sequência, quando nós estivermos vendo as colônias espirituais, que vai realmente parecer um paraíso espiritual, essas colônias espirituais, para tratamento dos desencarnados.
São locais, essas colônias, em que os espíritos socorridos têm permanência transitória. São amparados, orientados e têm a liberdade de escolher o caminho a seguir, ou seja, melhoraram, estão em condições já equilibrados de aurir novos horizontes, eles ali terão a permissão de sair e de seguir a escolha que desejarem. Os espíritos adaptados à nova vida e despertos a crescer vão habitar e estudar nas colônias, em novas colônias. Os espíritos inconformados e revoltados retornam ao lugar de origem. Quer dizer, eles não melhoraram em nada. Eles são inconformados, eles ainda não aproveitaram a grande oportunidade e eles vão retornar de onde eles saíram, dos umbrais da vida. São locais de socorro localizados na crosta e no umbral. Aqui nós vamos observar, se a gente olhar uma visão, essa visão panorâmica, nós vamos encontrar aqui no centro, no número 1 aqui, o nosso planeta, a crosta terrestre, o planeta Terra. O número 2 é um umbral grosso, a vibração é mais densa, é uma vibração onde os espíritos ali permanecem. O número 3 é um umbral médio, se você observar, isso é colocado no nosso lar. André Luiz coloca que esse umbral médio é menos denso do que o outro. O nosso lar está nesse item 4, tanto o nosso lar como a outra colônia espiritual, Alvorada Nova. O 5, o 6, o 7 são zonas elevadas, estão fora. Pode ver que a irradiação é completamente diferente. Quando nós trabalhamos, quando nós higienizamos o nosso planeta Terra, e quando nós buscamos e aurirmos do grande fluido cósmico universal para recolher essa multidão de espíritos nessas moradias desse umbral grosso e do umbral médio, para recolher essas entidades perversas, essas entidades cansadas, oprimidas, revoltadas, e isso nós precisamos trabalhar e trabalhar sempre. Aqui nós vamos ver a colônia espiritual Nosso Lar. Observem que é uma colônia como se fosse realmente um paraíso. Vemos aqui no centro a governadoria, aonde tem todos aqui os locais de esclarecimentos, da onde partem aqui todas as ordens para a reencarnação. Temos bancos, onde os espíritos podem sentar. Vamos ver aqui o ministério, aqui em cima, o Ministério da União Divina. Aqui à nossa direita, Ministério do Esclarecimento. O Ministério da Comunicação. Aqui embaixo, o Ministério da Regeneração, onde os espíritos são trazidos. Aqui o parque, aqui existe um parque hospitalar, o Ministério de Auxílio, o campo de música, Ministério de Elevação, parques das águas. E dentro do nosso lar, nós ainda vamos encontrar fontes luminosas, jardins floridos, quarteirões, árvores, onde nós vamos encontrar aqui vários locais, várias casas, locais onde os espíritos ali permanecem. Pode ver que aqui, bem aqui no cantinho, nos cantinhos, são lares, locais, onde os espíritos passam por períodos de tratamento, às vezes, de recuperação dentro dos seus lares. Isso é nosso lar. A colônia espiritual Nosso Lar. O termo colônia espiritual Nosso Lar designa uma colônia espiritual supostamente fundada nos meados do século XVI por portugueses distintos, desencarnados no Brasil. Nosso Lar ele está localizado bem acima da cidade do Rio de Janeiro. Essa colônia ela foi noticiada e descrita pela primeira vez no livro Nosso Lar, de Chico Xavier, alegadamente pelo espírito de André Luiz.
Na época desse relato, aproximadamente por volta de 1950, nosso lar contaria com cerca de 1 milhão de habitantes espirituais, dividido entre várias tarefas, dentro e fora da colônia, designadas pela governadoria em seus 6 ministérios, a saber, regeneração, auxílio, esclarecimento, união divina, comunicação e elevação. Essa cidade espiritual, como também outras, por onde seriam levados os espíritos socorridos, vindos de várias partes do umbral e da crosta terrestre. Contaria com uma vasta rede viária, meios de transporte, arborização, praças, teatros, hospitais, escolas e outros. Observa que nosso lar realmente ele tem todo um aparato para o socorro, para o aprendizado, para a elevação dos espíritos desencarnados e todo o preparo para que ele possa retornar e reencarnar novamente. Nós temos a segunda outra colônia mais conhecida, é a colônia espiritual Alvorada Nova. Segundo os seguidores da doutrina espírita, designada uma suposta colônia espiritual, localizada sobre as cidades de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Cubatão, no litoral paulista. Essa colônia ela foi noticiada e descrita pela primeira vez também no livro Nosso Lar, do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. A segunda informação sobre a colônia espiritual Alvorada Nova foi dada no livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Essa cidade espiritual, como também outras, para onde seriam levados os espíritos socorridos vindos de várias partes do umbral e da crosta. Contariam com uma vasta rede viária também, meios de transporte, arborização, praças, teatros, hospitais e escolas e outros. Ou seja, elas têm tudo. Escola para a infância, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para as faculdades, tudo nós podemos encontrar nessas colônias, tanto o Nosso Lar como a Alvorada Nova, nós vamos encontrar. Aqui, nós estamos mostrando para vocês, em cima do nosso país, do nosso Brasil, as várias colônias que nós vamos ver hoje. São 20 colônias. Nós vamos ver como cada uma trabalha e em que elas estão trabalhando atualmente. Vamos ver a Colônia das Águas, próxima à entrada do Rio Amazonas, em terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do Rio Grande, no seu encontro com o mar. Qual é a sua especialidade, a Colônia das Águas? Receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da doença. Então, olha aonde elas estão. No Amazonas, vai pegar toda a região do Amazonas, Pará, até o encontro com o mar. Essa é a Colônia das Águas. A segunda colônia é a Colônia Amigo da Dor. Fica ao norte de Minas Gerais, passando pelo extremo sul da Bahia, passando por Porto Seguro e avançando pelo Oceano Atlântico. Realiza grande socorro a recém-desencarnados através de missas, visto que os tarefeiros dessa colônia prestam atendimento nas igrejas, nas santas casas de misericórdia e em funções de ritual católico. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Observe isso. O socorro nas igrejas católicas, nas santas casas, aonde o socorro necessita, ali está a colônia Amigo da Dor. A terceira colônia, Colônia da Praia, fica no sudeste do Espírito Santo, próximo a Marataizes, estendendo-se além da Ilha dos Franceses. É voltada para as atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvendo estudos e mantendo observação atuante no equilíbrio exercido pelo oceano
na estrutura do planeta. Funciona como um dos pontos de vigilância na harmonia planetária. Ele não cuida só do nosso país, mas da harmonia e vigilância planetária. A quarta colônia, a colônia das flores, é uma das maiores colônias espirituais. Inicia-se na parte central de Santa Catarina. Se você observar aqui à direita, à sua direita aqui, você vai ver nesse retângulo, tem um mapa aqui, onde ela começa em Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo sem interrupção até o norte de Goiás, na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Como ponto de referências, no Paraná está próximo à União da Vitória, a Londrina, adentrando São Paulo as cidades de Presidente Prudente, Pereira Barreto e Santa Fé do Sul. Segue em direção do sudeste de Minas Gerais, adentra Goiás por São Simão, Paraúna, de Alto Paraíso. Paraíso das Flores especializou-se no socorro aos que desencarnam vítimas de câncer e que quase sempre conservam a impressão da doença do perispírito. Colônia de Flores tem esse trabalho de socorrer os nossos familiares, os nossos amigos, os espíritos que desencarnam vítimas de câncer e sofrem na impressão do seu perispírito a doença que o assola. A quinta colônia, Nova Esperança, poderia ser chamada de colônia das estatísticas planetária, devido à sua importância, a sua função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário, e que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Ela se localiza bem próxima à cidade de Palmelo, em Goiás, na direção de leste a norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente. Então, olha, tem uma colônia que faz essa estatística daqueles que entram e saem nesse orbe terrestre, os que estão encarnando e os que estão desencarnando. 30 bilhões, gente. É muito espírito. Muito espírito. Essa mesma colônia, a colônia Nova Esperança, é grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros, devido à sua potente irradiação planetária. Após o tratamento inicial, vários espíritos são encaminhados a outras colônias para o prosseguimento de tratamento específicos ou por afinidade, vontade, ou ainda por solicitação de espíritos familiares com méritos para isso. Possui vários postos de socorro e atendimento espalhados por vários lugares na crosta terrestre. Estes postos recebem todos os nomes de Boa Esperança. As atividades espirituais são intensas e possuem muitos emissários de luz. Todo trabalho de serviço prestado na colônia recebe-se bônus horas. Então, o trabalho, esse serviço prestado, tem cada espírito que ali trabalha, que faz a sua atividade, tem o seu bônus horas. A sexta colônia, Morada do Sol, localiza-se na parte leste do Brasil, estendendo-se do norte da Bahia, próximo a Altamira, atravessa Sergipe, passando por Aracaju, segue por Alagoas, por via de Maceió, indo até o norte de Pernambuco, na ilha de Itamaracá. Essa colônia também coordena um trabalho de equipes espalhadas pelo planeta, levando socorro, assistência e amparo a todos os doentes portadores de doenças tropicais, as quais se encontram encarnados. Então, essa colônia, ela não só auxilia os espíritos desencarnados, mas os
encarnados também fazem essa grande tarefa. A 7ª colônia, raio do amanhecer, localiza-se na parte central do planeta, acompanhando a linha imaginária do Equador. Forma quase uma ciranda. Ela dá uma volta em torno da Terra, embora apresente núcleos de espaços em espaços. Os maiores núcleos estão no Brasil, norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico. Na África, abrange os 2 Congos e o Quênia. E o outro grande núcleo se encontra nas ilhas da Indonésia, entre os oceanos Índico e Pacífico. Além desses, existem outros núcleos menores, e o conjunto deles é o que constitui a colônia raio do amanhecer. Ou seja, ela dá uma volta em todo o globo terrestre, acompanhando a linha do Equador. Ainda a colônia raio do amanhecer. Cada núcleo apresenta características filosóficas próprias. Embora seja a do Cristo, a filosofia de atendimento em todos eles. A ordem crística, a ordem do grande mestre Jesus se faz em todo este núcleo, em todos os núcleos da colônia Raios do Amanhecer. No Brasil, a colônia tem um aspecto de um grande parque infantil, pois é o mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil na Terra foram inspirados nessas colônias. A 8ª colônia, colônia Regeneração, localiza-se nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvendo Anápolis, Peirópolis, Lusiana até Formosa. Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados no perispírito, área que envolve muitos setores de atendimento fluídico, concentrado, terapias, academias, esportes, tudo isso com uma contínua conscientização de renovação interior. É a recuperação dos espíritos. Para quem trabalha na área de terapias, de massagem, de academias, chama esses espíritos que trabalham na regeneração para que venham te auxiliar, te amparar na desintoxicação, na desmaterialização dos fluidos densos. Esses espíritos vêm nos auxiliar na medida do possível. A 9ª colônia, colônia do Sol Nascente, fica no sudoeste do estado de São Paulo, envolvendo as áreas de São José dos Campos, Campos de Jordão, Itajuba, em Minas Gerais, Pouso Alegre, em Minas Gerais, Águas de Lindóia e Bragança Paulista, em São Paulo. Esta colônia apresenta também um setor de preparação do espírito para o reencarne, aguardando um momento determinado por Deus, geralmente ficam felizes com a nova oportunidade e aguardam esperançosos. E aos que são encaminhados para lá para receberem essa preparação para voltarem à vida física. Possivelmente, todos nós passamos pela colônia do Sol Nascente, aonde nós nos preparamos para o reencarne. A 10ª colônia, colônia Redenção, fica no leste da Bahia, com uma forma mais ou menos triangular, numa área que envolve Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana, e é de grande referência no plano espiritual. É um grande laboratório fluídico, do qual a colônia se beneficia e distribui seus fluidos através de suas equipes socorristas na Terra. Nesta colônia encontra-se um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, começando pela história de Jesus, com cenas vivas. É um arquivo. Deve ser lindo, deve ser maravilhoso a gente rever esses arquivos, essas histórias. 11ª, Colônia das Montanhas. Localiza-se a noroeste de Minas Gerais, próxima à divisa com Goiás.
adentrando o sudoeste entre a Serra Bonita, Minas Gerais, e a Serra de Capivara, Bahia, e a Serra dos Gaúchos, em Minas Gerais, envolvendo toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde envolve as águas dos rios Urucaí e Pardo com seus afluentes. Essa colônia, ela é também muito importante. A 12ª colônia, Colônia do Bom Retiro, localiza-se no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se ao norte até Serra Azul e ao sul até Água Azul. Tem o formato de um losango. Além de socorrer espiritual a desencarnados, sua função principal é voltada ao reequilíbrio do espírito. Os espíritos desequilibrados, aqueles que voltam de uma forma desequilibrada, aqueles que saíram de hospitais psiquiátricos, onde precisam ser refeitos, eles todos serão relevados a essa colônia Bom Retiro. A 13ª colônia é a colônia Padre Chico. Fica no Triângulo Mineiro, na região que envolve Uberaba, Uberlândia, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Fronteira, Frutal, Planura, Conceição das Alagoas, Prata e Miraporanga, como pontos de referência material. É também conhecida no plano espiritual como a Colônia das Margaridas, pela grande quantidade dessa flor espalhada por toda a colônia, na cor branca e na amarela. Colônia de porte médio tem vida intensa e movimentada, devido ao grande número de espíritos nela abrigados, tanto para socorro quanto para trabalharem e servirem em nome do Cristo. Essa colônia nós temos ala dos hospitais, ala dos albergues, das escolas, ala de informações, áreas residenciais e parte central da colônia. O que a gente precisa lembrar que essas colônias elas estão acima, fora, às vezes, até da nossa crosta terrestre. Essas colônias elas são localizadas acima. Colônia do Moscoso, é a 14ª colônia, situada na parte centro-leste do Espírito Santo. Envolve a área que abrange Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cariacica, Serra, Jacaraípe e Oceano Atlântico. Tem o formato de um retângulo. Características orientais, por ter sido fundada pelos moscos, povos que habitavam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Haviam milhares de anos e que vieram em migração espiritual para o psiquismo do Brasil. Esta colônia Moscovo tem como característica o desenvolvimento de técnicas especiais que auxiliam o espírito à autodescoberta como essência divina. Distribui equipes de tarefeiros por toda a parte, estimulando e concedendo apoio a toda tarefa que visa a educação da alma no domínio de si mesma, ampliando os setores de autoconhecimento. Inspiram encarnados nos livros de autoajuda, oferecendo o resultado de suas pesquisas e esforços, visando o autoconhecimento. Então, o médium quer trabalhar? Vai para a colônia do Moscovo, vai lá e comece a trabalhar nessa colônia, vai aprender, vai educar a sua alma. Colônia do Rouxinol. Fica ao norte do Brasil, no Maranhão, na região que envolve a Serra das Alpercatas. Suas extremidades aproximam-se ao norte da cidade de Presidente Dutra, ao sul de Raimundo das Mangabeiras, a leste da represa da Boa Esperança, divisa com Piauí, e a oeste de Naru. Há uma profunda sensação de paz e ali ficam os espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade ou que tiveram morte súbita com perda de sangue, o plasma da vida. 16ª, Colônia das Violetas. É uma colônia do Brasil Central,
se estende do rio Sucunduri, no Amazonas, ao Parque Nacional do Araguaia, Tocantins, passando pela Serra do Cachimbo, por Santa Maria das Bandeiras, no Pará, e pela Serra dos Apiaçás e Alto Floresta, no Mato Grosso. Essa colônia, ela desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Nos seus educandários e laboratórios, espíritos estudiosos oferecem não só no plano espiritual, mas também aos estudiosos encarnados o resultado de suas pesquisas. O avanço médico no setor cardíaco recebe direta ou indiretamente a influência positiva dessa colônia, inspirando os transplantes de coração, pequenas, médias e grandes cirurgias cardíacas. E todo o avanço desenvolvido nessa área vem dessa colônia. Então, os grandes médicos, os grandes cardiologistas recebem orientações, instruções, toda uma influência positiva das colônias das violetas. A 17ª é a colônia Gramado. Essa colônia está sobre o Rio Grande do Sul, com vários núcleos de atendimento socorristas, como se fosse um conjunto de cidades satélites da colônia. Entre elas destacam-se as colônias das orquídeas, dos girassóis, do guaíba e da estrela d'alva. O conjunto de todas elas recebe o nome de colônia Gramado. A colônia desenvolve também um trabalho específico, técnicas de estudo relacionado com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e pés. Muitos dos profissionais dessa área encarnados têm afinidade com esta colônia, recebendo dela muita influência, em especial os que fazem cirurgias de hérnia de disco, para se aprimorarem as técnicas dessa enfermidade. Cuidam também dos serviços relacionados com paralisias. Colônia do Abacateiro. Abrange os estados de Goiás e Mato Grosso, na região que fica entre o distrito de Aparecida do Rio Claro, próximo a Monte Claros de Goiás, em Goiás, Barra da Garças, em Mato Grosso, Primavera do Leste, no Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Rondonópolis, Mato Grosso, e Bom Jardim de Goiás, em Goiás, como pontos de referência. Aparecida do Rio Claro e Cuiabá são os pontos extremos a leste e oeste, e toda a colônia cercada de abacateiros. A colônia desenvolve técnicas de tratamento específico no tratamento renal, tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal dos encarnados em resgate nesse setor. A 19ª colônia, Estudo e Vida, encontra-se no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. No Brasil, envolve a região do Pantanal Mato-Grossense, adentrando a Bolívia pela Lagoa Maggiore. A finalidade da colônia é o estudo da vida. Todo espírito que deseja aprofundar-se em algum estudo de autoconhecimento, para a compreensão dos seus próprios conflitos e desencontros, para qualquer assunto que vise ao bem, a elevação de conceitos e a busca de Deus, desde que tenha bônus horas, percebe? Tem que ter bônus horas, suficientes para se inscrever na colônia, poderá dirigir-se a ela e permanecer enquanto desejar. Então, se nós tivermos bônus horas e quisermos ir para esse grande estudo, para esse autoconhecimento, para a compreensão dos próprios conflitos nossos desencontros, nós podemos ir. Mas com bônus horas. Sem bônus horas, vamos ficar por aqui e vamos orar. Espíritos também fazem uma retrospectiva, reprogramando-se para o futuro, verificando que pontos ainda os fazem ingressar na matéria para posteriormente poderem deixar o planeta em busca de outro. Lembrando que tudo isso é com a permissão de Deus.
tudo tem que haver a permissão do Criador. A 20ª colônia, a colônia Arco-Íris, localizada na região norte do Brasil, a colônia vai de Porto Velho, em Rondônia, Manaus, Amazonas, em linha reta, abrindo aproximadamente 20 quilômetros de largura. Espíritos volitam entre esses arco-íris como se fossem viadutos no espaço em tarefas de amparo aos encarnados e conhecidos como os filhos do arco-íris. Finalizando, lembrando que todas essas colônias, para que possamos visitar, para que possamos ali estarmos, precisamos termos bônus horas. Então, vamos orar, vamos socorrer, e se assim for designado pela misericórdia divina, vamos encaminhar não só para as nossas colônias espirituais, mas também para essas colônias que podem socorrer. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Emmanuel. E assim, nós finalizamos a nossa aula de hoje